a gente vai começar a ver sobre as formas farmacêuticas líquidas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solução, mas a gente vai ficar mais em cima de emulsão. E na semana que vem a gente vai falar sobre suspensão e eu vou falar também sobre reologia, porque na hora que eu falo de suspensão é preciso que vocês entendam de reologia. Inclusive, na aula de cápsula, tem uma hora que eu falo de misturas tixotrópicas, que vocês vão entender bem quando eu der aula de reologia na próxima quinta, junto com suspensão, tá? Então, hoje a gente vai começar falando sobre as formas farmacêuticas líquidas, principalmente as líquidas orais. Então, por que existe a forma líquida? Por que existe? A gente viu, quando vimos lá as formas sólidas, que elas são mais estáveis. Tem inúmeras vantagens em relação às líquidas. Então, por que existe a forma líquida? Porque tem muitos pacientes, por exemplo, idoso, criança, tem dificuldade em ingerir as formas sólidas, né? Alguns pacientes que não conseguem deglutir mesmo, então você pode fazer uma forma líquida oral. O ideal era que toda a forma líquida ela saísse como um líquido homogêneo, que saísse em solução. Só que a gente viu, quando viu lá em desenvolvimento, que tem muitos ativos que nem solúvel em água são. Então, esses ativos que você tem um problema de solubilidade, você não vai conseguir fazer como uma solução. Você faz como uma suspensão, por exemplo. Mas o ideal era que todos saíssem em solução. Só que por propriedade mesmo do fármaco, você não vai conseguir isso. Porque em solução você teria uma disponibilidade para uma absorção imediata, porque se a droga já está ali solubilizada, ela vai ser só absorvida, né? Então, seria ótimo que fosse solução, mas aí a gente vai ver mais na frente as outras formas farmacêuticas que não são soluções, que são dispersões. E a solução também teria uma absorção mais rápida e eficiente, né? Então, a gente tem as formas sólidas, que a gente chama de solução oral, que grande parte delas vem em frascos conta-gotas. A gente tem os xaropes, que os xaropes, querendo ou não, eles são as soluções, né? Que o xarope, ele tá ali solubilizado, o açúcar também está solubilizado, junto com o ativo. Mas os xaropes são classificados como uma forma farmacêutica específica, xarope. Apesar de que você também tem xaropes que você pode utilizar como recipiente na obtenção da suspensão, na própria solução, só para dar um sabor adocicado. E a gente tem também emulsões, que eu até botei com o exemplo do Luftal, que ele é uma emulsão, né? No qual você tem um óleo, né? Um óleo mineral, feito em forma de emulsão, uma emulsão oral. E a gente também tem a suspensão oral, as suspensões orais, né? Então, a gente vai ver principalmente essas formulações que obtêm uma forma oral, soluções orais, emulsões orais, suspensões orais, ok? Então, bora pensar. Eu falei para vocês que seria ideal que você tivesse todo tipo de forma farmacêutica líquida fosse solução, porque você não ia ter a preocupação com a biodisponibilidade. Que a gente até viu quando viu o registro, que quando você tem uma suspensão, por você ter uma partícula sólida distribuída num veículo líquido, você tem a preocupação porque você tem a partícula sólida, né? Então, a gente tem algumas coisas a considerar. A solubilidade. Então, tem fármacos que são pouco solúveis em água, sendo assim, são necessárias técnicas especiais para solubilizar ou não. Então, a gente pode pensar o quê? Em relação à solubilidade, que a gente até viu lá na aula de desenvolvimento de medicamento. A solubilidade, você pode melhorar ela usando um consolvente, uma glicerina, um álcool para te ajudar na solubilidade. Você tem alguns conservantes que só solubilizam em álcool. Então, você vai precisar fazer solubilização em álcool, né? Você pode melhorar também a solubilidade aquecendo, empregando um calor, né? Às vezes você faz, por exemplo, xarope. Xarope você pode fazer tanto ele a frio como a quente. Um processo a quente, ele vai facilitar essa solubilização, né?
Então, você pode fazer, você tem essa preocupação com a solubilidade. Outra coisa também relacionada à solubilidade, a gente tem a preocupação com o pKa da substância. Porque dependendo do pH da solução, onde você vai solubilizar aquele seu ativo, pode ser que ele não solubilize. Você fazendo uma modificação no pH, você consiga solubilizar melhor. Ou ao contrário, você precisa, com a sua formulação, ter um pH adequado para atuar em determinado ponto, por exemplo, na pele, que o pH é 5,5. Aí você precisa que aquela tua formulação esteja nesse pH, assim, muito próximo, para você também não agredir a pele. Aí você pode ter que esse seu fármaco, nesse pH, ele fique insolúvel, por conta do pKa dele. Então, você pode usar o quê? Soluções tampões, né, para aquele pH não alterar. Então, tem como você fazer melhorias na solubilidade. Se você não conseguir realmente melhorar a solubilidade, parte para uma suspensão, ok? Outra consideração também em relação à estabilidade, que a gente sabe muito que os fármacos, eles são muito mais instáveis quando eles estão em solução. Inclusive também em relação ao sabor. Quando o fármaco está solubilizado, quanto mais solubilizado, mais você vai sentir o sabor. Na hora, as papilas gustativas vai perceber o sabor muito mais numa solução do que numa suspensão. Então, a gente tem que conseguir unir a solubilidade, a estabilidade desse fármaco, no meio que você vai colocar ou essa tua emulsão, ou essa tua suspensão, ou a solução, pensar na estabilidade dele aí, e tentar fazer o que eu chamei aí de arte farmacêutica, que na realidade é a gente em cima da ciência, né? Que a gente tem hoje o rigor mesmo científico, a solubilidade a gente sabe dados, a gente tem dados aí sobre a solubilidade, né? A estabilidade, a gente também tem dados, sabe se o fármaco tem problema de oxidação, se o fármaco tem problema de hidrólise. Então, você tem como também prever a estabilidade. Uma coisa, assim, que é difícil é a gente perceber que você não tem dados, assim, muito precisos relacionados às características organolépticas. Porque, como é muito sugestivo, pode ser que o que é bom para mim de sabor, para a Tainá seja ruim. Então, o farmacêutico tem que fazer um jogo de cintura, porque se você quiser desenvolver um xarope para criança, você vai tentar botar ele bem flavorizado, né, sabor framboesa, bem doce, né, então dependendo também da aceitação do paciente, você vai ter que ter aí uma arte farmacêutica, né, conciliar aí a ciência com essas características mais subjetivas. Então, dentro das formas líquidas, a gente tem as formas soluções orais, que vocês viram lá na farmacotécnica. Então, as soluções orais, o que a gente vai ver? As soluções orais, independente do processo que você vai obter essa solução, a solubilidade desse soluto, ela é a mesma, independente de como você vai fazer. Então, as interações que ocorrem dentro da molécula lá do seu soluto, dentro do seu meio mesmo, ela, independente de como você vai fazer, ela vai se solubilizar. O que você pode fazer é aumentar essa velocidade de solubilização, como eu falei para vocês, ou por aquecimento, ou por agitação. E a gente sabe também que as soluções orais, tanto soluções como os xaropes, eles precisam passar por uma clarificação, que no caso uma filtração, né, para você eliminar toda e qualquer partículazinha que veja suspensa. Porque na hora que você olha para um xarope ou para uma solução, a perspectiva é que você tenha ela límpida, né, translúcida. Então, você tem que fazer uma filtração. Então, no entanto, a velocidade com aqui, os princípios básicos envolvidos na produção dos sistemas líquidos homogêneos são os mesmos. A solubilidade do soluto e as interações intramoleculares e intermoleculares na solução final em equilíbrio são independentes da maneira como a solução é feita. No entanto, a velocidade com que o equilíbrio é alcançado é bastante dependente dos aspectos da técnica de fabricação e do equipamento usado. Então, toda aquela técnica que a gente vê, não só em farmacotécnica, de solubilizar, você pegar um soluto e solubilizar no meio aquoso ou no meio alcoólico, o que vai acelerar é você agitar, é você aquecer, né? Tem algumas, inclusive, gente, na farmacopeia, toda monografia
de qualquer insumo farmacêutico, seja ele ativo ou não, ou seja ele recipiente, você vai ver lá como se faz a solubilidade. Então, ele vai te dar dados. Inclusive, também naquele livro que eu mostrei para vocês, do Index Merck, que tem todo tipo de insumo que você imaginar, ali também te diz como você fazer a solubilidade. Então, isso vai te ajudar, né? É como a gente viu, na hora de desenvolver uma formulação, aqui também líquida, a gente vai ter que ver esses detalhes, né? De solubilidade, de pK. Então, tem que estar bem caracterizado, né? O insumo tem que estar bem caracterizado, inclusive as incompatibilidades. Então, vamos lá. Então, qual é o equipamento que é utilizado para essas soluções orais? A gente vê aqui, ó, reatores, tá vendo, ó? Com as portas aqui de abastecimento. Isso aqui é uma escala industrial, uma grande empresa. Você vê que tudo é feito por tubulações. Você vê que você tem um misturador aqui. É muito parecido com a nossa batedeira doméstica, só que aqui numa escala muito maior. E você também vai ter hélices diferenciadas, né? Para você fazer a mistura. Então, você vai precisar de um tanque de mistura, que geralmente esse tanque de mistura ele vai ter um mecanismo de agitação, como eu falei para vocês, para melhorar a solubilidade e agilizar essa produção, você precisa agitar bombas, tubulações e um sistema de filtração. Porque na hora que você faz essa produção, que você termina de fazer essa produção e obtém a solução oral, você vai precisar o quê? Bombear ela ou para um tanque de estocagem, para guardar o invase em frascos, ou você já faz o bombeamento direto para a máquina de enchimento de frascos, ok? Então, a solução, ela é pura e simples mesmo, a solubilização e providenciar o enchimento. E para solubilizar, você vai precisar desses tanques de misturas com um mecanismo de agitação. Aí tem aqui esse esqueminha, ele é muito legal, porque aqui a gente vê, ó, existe aqui em cima uns tanques de armazenamento. Ai, meu Deus, alguém pediu para entrar. Deu tempo nem de eu dizer sim. É porque eu estou numa tela, e quando eu vou na tela para permitir, aí o negócio já saiu, vamos ver se pede de novo. Então, você tem aqui os tanques de armazenamento, uns reatores auxiliares para você fazer solubilização de algumas drogas, de alguns recipientes que vem em pequena quantidade, você pode fazer uma solubilização à parte. Os tanques de preparação mesmo, inclusive esse aqui camisado, ó, que você pode estar ajustando a temperatura, e os tanques de estocagem que você vai produzir, aliás, vai transferir daqui da preparação para poder fazer o enchimento. Então, aqui no videozinho, vocês vão ver aí, ó, a água purificada foi adicionada aqui no reator principal, né? Aí você tem aqui a preparação das soluções auxiliares nesses reatores auxiliares. Posterior, você aqui fazer essa mistura, essa solubilização no reator auxiliar, você adiciona ao reator principal. Então, você isso tudo em processo. Esse reator principal, ele está em agitação, né? Você vai fazer aí um aquecimento, resfriamento, ok? Se você, vamos dizer, fazer um xarope a quente, então você aciona o procedimento lá no equipamento que vai fazer ou vapor a quente, ou então mesmo tem alguma resistência que aquece aí uma água que transita aí. Você também pode fazer os corantes, conservantes, que são quantidades muito pequenininhas, você faz em separado. Você faz num reator em separado, porque como a quantidade é muito pequena, para você ter a certeza que aquilo realmente solubilizou, não ficou no fundo do reator principal, é importante que você faça essa parte. E depois adicione o reator principal. Então, aí a gente vê, no final, você faz um ajuste pH, o pH da formulação, conforme você desenvolveu. No caso de um xarope, uma solução, você filtra, transfere aí para o tanque de estocagem. E se for uma emulsão ou suspensão, você vai passar pela homogeneização. E posterior, você vai tirar uma amostra, mandar para o controle, ver se está naquela dosagem adequada, se realmente está na dosagem que você fez, e providencia. O controle aprovou, manda para o setor de invase, de embalagem. Na hora que você começa a embalagem, você também vai retirar uma amostra, mandar para o controle, porque aí você vai fazer alguns controles no setor de embalagem, que é para ver se o volume está ok,
Se você vai ver também o torque, se for um rosqueador, se você tiver uma tampa rosqueadora, você vai ver se realmente a tampa foi rosqueada até o fim, que são os testes de torque. Então, teste de volume, teste de torque, teste de vazamento, ver se os frascos não estão derramando. Verificar também na linha de embalagem, carimbos de rótulo, se é o rótulo daquele produto mesmo, o lote, a validade, as caixas, né, aquelas caixas, os cartuchos, as bulas, as identificações, então tudo que foi impresso referente àquele lote tem que estar codificado com o número do lote e o número do prazo de validade, né? Então, a gente tem aqui um processo produtivo de uma forma farmacêutica líquida, ok? Aí a gente vê aqui, é porque inicialmente não deu para ver direito, mas aqui a gente tem água purificada, xarope de açúcar, e você tem outros insumos farmacêuticos que são líquidos. Então, na hora que esses insumos líquidos chegam na empresa, a gente recebe ele lá na estação de recebimento, e isso é bombeado para dentro da produção por tubulação. Então, você vai ter aqueles tanques de armazenamento de matéria-prima líquida, no caso, né? Que vai ser bombeada para ser colocado lá nos reatores. Então, pronto. Então, a gente viu as soluções, que no caso ali, as soluções que saem em gotas e os xaropes, né? Então, a gente também tem, em formas líquidas, as dispersões. O que são as dispersões? É quando você não tem uma mistura límpida, né? Apesar de que você fazer uma emulsão, você fizer a partícula muito pequenininha, você consegue fazer uma emulsão transparente. Mas você sabe que ali ela não está numa única fase, existem duas fases, né? Então, as dispersões orais são formas farmacêuticas que contêm substâncias ativas não dissolvidas, mas dispersas num veículo e destinadas à administração oral. Então, nós temos as suspensões, que são dispersões em que a fase dispersa é um sólido insolúvel no meio dispersante. E as emulsões são dispersões onde a fase dispersa é uma substância líquida que não é solúvel no líquido da fase dispersante, nem miscível com ele. Então, a gente tem as suspensões, no qual a gente tem as partículas sólidas, que está insolúvel ali no meio dispersante, e as emulsões, que geralmente tem uma fase oleosa e uma fase aquosa. E o óleo e a água não se misturam, então elas são immiscíveis. Então, a gente vai ter uma fase interna, né, que também é chamada de descontínua, e uma fase externa contínua. Então, essa fase interna, que também é chamada de fase dispersa, é que ela está dispersa no meio dispersante, esse tamanho de partícula, ele é crucial também para a estabilidade dessas dispersões. Quando a gente fala em dispersões, gente, as dispersões, elas são termodinamicamente instáveis, elas são instáveis fisicamente, porque você tem ali dois líquidos que não se misturam, ou então um sólido que é insolúvel no meio. Então, você tem ali uma instabilidade. Então, para a gente obter esse tipo de dispersões, a gente utiliza alguns recursos, alguns recipientes, né, para a gente fazer essas dispersões. Inclusive, o tamanho da partícula, ele é um requisito importante. Então, o tamanho da partícula, dependendo do tamanho, quando essas partículas, elas são visíveis ao olho nu, a gente chama de dispersões grosseiras, que são geralmente essas suspensões e emulsões que a gente vê aí na rotina, que a gente vê as emulsões, elas são leitosas, né? Elas são brancas, elas são opacas, então a gente visualiza que ela não é uma solução, né? A gente visualiza que ali tem duas fases. E como as suspensões também. As suspensões, quando a gente compra, a gente se deixa ela em repouso, com o tempo ela sedimenta. Então, você vê ali que tem duas fases, né? Para o paciente que não tem o conhecimento sobre essas características, às vezes é difícil você olhar para uma suspensão e ver que tem uma coisa ali, porque pensa bem, um xarope, uma solução, ela é mais bonita aos olhos, né? Você olhar aquele translúcido, transparente, né? Você acha mais bonito. E aí dá a ideia de que é mais estável, e realmente é mais estável. Mas para o leigo isso aí fica dificultado, mas a gente quando vê uma emulsão grosseira ou uma suspensão grosseira, a gente percebe, então, ali que as partículas, elas são de tamanhos grandes, né? Então, está de 10 a 50 micrômetros. Uma coisa, gente, ó, aqui nesse Canva que eu tenho feito a aula, eu não sei inserir o micrômetro. Toda vez que vocês verem um U aí, é o que eu queria botar um micro aí, tá? E aqui a gente também tem umas partículas de tamanhos
de 1 nanômetro a 0,5 micrômetros, que são partículas bem pequenininhas, de dimensão coloidal. Então, a gente tem essas dispersões também, que são nesse tamanho, de dispersões muito finas, que a gente chama, que a gente vai conhecer quando a gente vê as formas farmacêuticas dermatológicas, que a gente vai falar sobre os géis. Porque os géis, quando a gente olha para um gel, a gente vê que o gel ele é translúcido, ele é transparente, né? Então, as partículas ali estão em dispersão, no caso aí, uma dispersão molecular, no qual a gente não visualiza. Aí, por isso que o gel ele é transparente. Ok? Então, a gente tem aqui, a gente vai abordar especificamente emulsões e suspensões. Hoje a gente vai falar mais sobre emulsões e quinta-feira que vem a gente fala sobre suspensões. Obviamente, gente, que eu não vou adentrar muito do que é emulsão, porque vocês viram tudo isso lá em farmacotécnica, mas eu vou relembrar vocês umas coisas, porque isso vai ajudar a gente no entendimento na hora de fazer a preparação. Então, o que são as emulsões? É uma dispersão de pequenas gotículas de um líquido em outro líquido, com o qual seja immiscível. Este sistema é estabilizado pela presença de um tensoativo. Então, a fase dispersa se refere à fase interna ou descontínua, e a fase dispersante se refere à fase externa ou contínua. Então, o que a gente vê? A gente vai ter gotículas, que aqui, por exemplo, de água em óleo, então seria AO, que a gente chama de AO, né? Que no caso a água, a fase interna ou dispersa, e em óleo, uma fase dispersante. Ou então, OA, a gente teria óleo em água, né? Então, a gente tem as emulsões óleo-água, água-óleo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que para você conseguir fazer essa mistura de líquidos immiscíveis, você vai ter que executar um trabalho, você vai ter que agitar, né? Você vai ter que ter um agitador. Você não vai conseguir nunca misturar óleo e água se você não agitar. Então, na hora que você agita, você consegue dispersar uma fase na outra. Mas a partir do momento que você mantém ela em repouso, aquela fase, elas se separam, né? As duas fases se separam. Porque, olha só, a fase aquosa, ela vai ter forças para estar mais próxima entre ela. E a fase oleosa, ela também tem as forças de atração entre elas. Então, elas não conseguem se misturar. E nessa interface entre água e óleo, existe ali uma tensão interfacial, que mantém as duas separadas. Ok? Mas a gente vai entender melhor no outro slide. Então, a emulsão para uso interno pode ser administrada oralmente ou endovenosa. As emulsões destinadas a serem administradas por via oral pertencem exclusivamente ao tipo óleo-água. Óbvio, né? Imagina você tomar uma emulsão água-óleo. Você vai tomar uma emulsão gordurosa? Não vai, né? Então, via oral, elas são óleo-água. E as emulsões? A gente também pode ter algumas emulsões intravenosas, mas elas também têm que ser óleo-água. Agora, se for intramuscular, você pode ter uma água-óleo. Inclusive, a gente tem muitas vacinas que são água-óleo, porque ela faz aquele sistema depô, que é um depósito aqui na musculatura, no músculo, que aquilo vai ser liberado aos poucos. Então, se for um intramuscular, você pode até fazer uma água-óleo, ok? Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente tem aqui, a gente executou esse trabalho e fez essa mistura. Na hora que você exerceu esse trabalho, você faz com que a fase dispersa se disperse no meio dispersante, né? Então, na hora que você executou um trabalho, se você suspende aquela agitação, aquilo separa novamente. Então, a gente sabe que para manter e para fazer uma emulsão, a gente tem uma presença de um terceiro componente, que no caso, a gente tem isso ativo, ou agente emulgente, ou agente emulsivo, mas você precisa ter um tensoativo. Um tensoativo nada mais é que o quê? Uma molécula que tem características lipofílica e hidrofílica. Então, ela consegue se organizar aqui na interface entre óleo e água, e você consegue tanto fazer a suspensão, como mantê-la estável. Então, o tensoativo, ela tem duas funções, ele tem duas funções nas emulsões, para obtenção das emulsões. Fazer a emulsão, conseguir fazer a emulsificação, e manter a emulsificação. Então, ele ajuda você a preparar, como dar estabilidade, que aquela emulsão não separe. Ok? Então,
as emulsões para você obter, você vai ter uma fase oleosa, uma fase aquosa, e você precisa ter um tensoativo. Na hora que a gente for escolher esse tensoativo, obviamente que a gente tem que ter a preocupação se ele é compatível ou não com os componentes da formulação, se ele é inerte, se ele é estável, se não é, né? E a gente tem que também pensar. Os tensoativos, para lembrar vocês, não sei se vocês lembram lá da farmacotécnica, ele tem um HLE, HL, né? Que é o equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Que no caso, existe uma escala de Griffin, que quanto mais alto for o valor do HLL, mais hidrofílico ele é. Então, na formulação, na hora que você desenvolve uma emulsão, é interessante até você fazer uma mistura de tensoativos. E o tensoativo você vai escolher em cima do EHL da fase oleosa. Então, sabendo, obviamente, gente, também, se você tem um óleo que seja novo, que você não tem ainda dados do equilíbrio do valor de EHL, você tem como fazer esse estudo e descobrir, tá? Então, geralmente, quando você vai fazer uma emulsão, você faz uma mistura de dois tensoativos. Um mais lipofílico, o outro mais hidrofílico, para você obter essa emulsão estável. Então, o que a gente tem a preocupação aqui na indústria? É a questão da estabilidade. Pensa bem, se eu estou falando para vocês que a emulsão, as suspensões, elas são sistemas termodinamicamente instáveis, elas são as formas farmacêuticas de mais difícil obtenção. Que imagina, eu vou submeter esse produto à agitação, a bombeamento, a enchimento. Então, qualquer alteração, né, ou de temperatura ou calor, ou até a quantidade de tensoativo que seja pouco, você pode ter problema na estabilidade dessa sua emulsão, né? Então, bora ver aqui um pouquinho sobre a estabilidade. Então, excluindo as alterações de ordem microbiana, que não interessa aqui pra gente, a gente vai falar um pouquinho sobre floculação e formação de creme, coalescência e separação das fases, alterações físicas e químicas diversas, relação entre o volume das fases e inversão de fase. Então, que quando a gente fala aqui floculação e formação de creme, quer ver um caso bem típico? O leite. O leite, se a gente olhar o leite, ele não é opaco, branquinho. O leite, ele é uma emulsão natural, porque o leite, ele tem partículas de gordura dispersas na água. Então, o leite, ele é uma emulsão natural. Quando a gente vê, por exemplo, a nata, o que a gente vê da nata? Forma aquela nata na superfície. Então, são o quê? As partículas de gordura do leite que floculou e formou um creme. Então, aquele creme a nata, ele é uma instabilidade do leite, certo? Então, quando a gente fala assim, floculação e formação de creme, é o quê? Eu peguei esse videozinho aqui, achei bem legal. Você tem aqui, ó, a fase dispersa, começa a subir, como aqui eu tô falando, aqui no caso, nesse exemplo que eu tô querendo dar aqui a vocês, ela é uma emulsão óleo-água. Como a densidade do óleo é menor que da água, com o tempo, essa fase dispersa oleosa, ela começa a suspender. Ela começa a subir e formar aqui, ó, floculou, forma uns flocos, e uma formação de creme aqui na superfície. Só que essa instabilidade aqui, numa agitação, você recompõe a emulsão. Então, a floculação e formação de creme, ela é uma instabilidade, porque querendo ou não, se você pega uma emulsão e vê que está com a fase separada, isso não vai agradar o paciente, né? Mas, numa agitação, você retoma a emulsão. Então, existe a floculação e formação de creme, é uma estabilidade, mas ela é reversível. Quando a gente fala de coalescência, sim, outra coisa. Se por um acaso fosse ao contrário, se essa fase interna fosse água, numa fase dispersante oleosa, o que ia acontecer com essa floculação? Como a água, ela é mais densa, ela ia flocular, mas ela ia sedimentar. Então, você ia ter essas partículas no fundo do frasco. Então, você teria uma floculação, mas com sedimentação. Não era a formação de creme, tá? Em relação à coalescência,
A coalescência é quando você tem essas partículas, elas começam a se juntar e a coalescer. Então, no caso, seria esse filmezinho aqui de baixo, que você vê, ó, que elas começam a formar uma partícula maior e vai terminar e vai separar aqui a fase, né? A gente tem que entender, gente, porque dependendo você bota ou um tensoativo errado ou o procedimento estava errado de você fazer a emulsão, você tem que ter a certeza que o tensoativo ele vai se distribuir uniformemente na interface entre a fase interna e a fase externa. Porque se você tem um quantitativo de tensoativo errado, ou então um tensoativo que você escolheu não está adequado, isso vai acontecer o quê? Vai haver a coalescência. Essa fase dispersa começa a flocular, e por esse filme ser muito fraco, ele começa a quebrar. Então, você vai formando gotículas cada vez maior, e uma hora essa fase separa. Lembra o seguinte, ó. Eu falei para vocês, a fase aquosa e a fase oleosa, ela vai ter uma interface entre as duas, uma tensão interfacial ali, que não vai permitir essa mistura. Na hora que você quebra essas fases em partículas menores, o que vai acontecer? Você vai induzir energia ao sistema e ele fica muito mais instável, porque ele tem mais instabilidade, estando a água junta e o óleo junto. Eles são immiscíveis. Por isso que é preciso o tensoativo. E esse tensoativo tem que ser adequado e na quantidade adequada, porque senão você vai ter a quebra das fases. Terminou a agitação, essa fase vai quebrar, ok? Então, quando a gente fala aqui em coalescência, você teve um problema aqui na escolha da dupla de tensoativo. Então, essa aqui é uma fase irreversível. Você vai separar as fases. Então, isso aqui não pode acontecer, ok? As meninas, se vocês notam isso, por exemplo, às vezes em protetores solares, a gente começa a ver que vai formando uns grumos, né? Você vê que ele está começando uma separação de fase. E às vezes até, que eu até falei para vocês, aquele hipoglós que vem com óleo de amêndoa, você vê às vezes que o óleo de amêndoa ele vai minando do hipoglós. Você vai pegar assim, às vezes, na saída da bisnaga, aí sai óleo, em vez de sair a pomada mesmo, né? Então, isso aí é problemas de instabilidade mesmo. E vocês, gente, futuros farmacêuticos, vão ter já o conhecimento disso. Comprou um produto, verificou que tem um problema ali, não custa nada, vai lá no saque da empresa e faz um registro, porque isso, às vezes, como a população não tem esse conhecimento e também a gente não tem o hábito de estar indo lá no saque fazer reclamação, então, às vezes, ele passa despercebido, né? Então, assim, é interessante. Eu até outro dia mandei um saque lá para o Sandal, para Johnson & Johnson, porque eles mudaram a tampa. Ficou horrível. Eles botaram a tampa, o furo é tão pequenininho, que depois da terceira aplicação, você para tirar o Sandal lá de dentro é um inferno. Então, assim, eles mudaram a tampa e prejudicaram na hora que você vai fazer mesmo a expulsão lá do Sandal do frasco, né? Aí a gente também tem, ó, alterações físicas e químicas diversas, isso a gente viu que toda forma farmacêutica, dependendo do ativo, ela vai ter umas alterações, né? Pode ter uma oxidação, de branco ficou amarelo, algumas modificações químicas de oxidação, de hidrólise, isso a gente viu lá em estudo de estabilidade. Aqui, relação entre os volumes das fases. Isso aqui é bem interessante, por quê? É sabido pela literatura, e diz que foi até uma maneira empírica que eles descobriram, que você consegue incorporar 74% de uma fase interna dentro de uma externa. Então, você pode ter uma emulsão com 74% de uma fase interna. Mas o ideal mesmo é que ela tenha 1:1. Metade óleo, metade álcool. Mas você consegue fazer 74% de uma fase interna dentro de uma externa. Agora, o que é interessante essa relação entre os volumes das fases? Que você às vezes, na hora de obter, por exemplo, você vai preparar uma emulsão óleo-água. Aí você pode começar fazendo ela água-óleo. Determinado tempo e temperatura, ela inverte. Aí ela vira óleo-água. Então, você consegue fazer nessa relação de volume das fases, fazer o preparo assim, fazendo a inversão de fase. É bem interessante. E é comum isso acontecer, de inverter as fases. A fase interna passar a ser externa e a externa a interna. Isso é um problema de instabilidade mesmo. Certo? E às vezes é proposital
na hora da preparação. Então, bora lá. Então, a gente tem aí, ó, na preparação em larga escala, né? A gente vai pensar agora, porque lá na farmacotécnica a gente consegue fazer uma emulsão no grau epistilo, mexendo, né? A gente consegue fazer nos agitadorzinhos pequenininho de bancada, mas aqui a gente vai ver em escala industrial. Então, em grande escala, os equipamentos mecânicos são tanques, grandes tanques, né? Que você vai ter um misturador ou um agitador. Como eu falei para vocês, muito próximo da batedeira que a gente tem em casa. Moinhos coloidais e homogeneizadores. Então, você vai precisar de tanques, misturadores e que tem um agitador, né, no caso. E moinhos coloidais e homogeneizadores. Por quê? Na hora que você vai fazer uma emulsão em grande escala, a gente tem a preocupação do tamanho da partícula. Então, se você tem a preocupação que essas partículas elas fiquem homogêneas no tamanho, você pode fazer uma uniformização, passando no moinho coloidal ou no homogeneizador. A gente vai ver esses dois equipamentos. Então, você tem aqui os misturadores, né? Tanques misturadores de grande volume para formar emulsões através de emprego de altas velocidades. Então, você vai imprimir uma velocidade, como eu falei para vocês, para a gente conseguir essa mistura, vai ter que imprimir uma velocidade, você vai dar energia ao sistema, né? Para fazer essa mistura. E o moinho coloidal e o homogeneizador vai ser mesmo para quando você quiser partículas bem finas, você pode passar pelo moinho coloidal ou pelo homogeneizador. Inclusive, o moinho coloidal também é um homogeneizador. Só que como ele é diferenciado assim, aí ele é chamado de moinho coloidal. Então, olha só, eu coloquei aqui esse videozinho de um misturador. Quando eu falo para vocês assim, um misturador camisado, ou um misturador dupla parede, ou parede dupla, é porque ele vai ter um processo que você vai conseguir fazer um aquecimento e um arrefecimento. Você consegue esquentar e esfriar dependendo da fase da emulsão. A gente sabe que no início a emulsão ela tem que estar uma temperatura alta também para você fundir a fase oleosa, né? E depois você vai precisar esfriar essa preparação, né? Então, ele mostra aí, ó, no caso aí, em espiral, ele faz um aquecimento, ele mostrando que existe essas paredes duplas que pode fazer o aquecimento por vapor. Aí no vídeo. A gente vê também que ele tem, ó, 2 motores de reatores lá em cima, né? E aqui também, ó, um sistema para resfriar, para no caso arrefecer, né? Com água fria ou gelada. Então, na hora que você obteve a emulsão, misturou as fases, quer que esfrie, você pode correr aí no reatorzinho, no caso camisado ou de parede dupla, uma água fria. Aí ele mostra aí também que também tem um sistema de aquecimento por resistência elétrica que vai fazer o aquecimento de água, né? Você consegue fazer também esse aquecimento da formulação assim. Aí ele mostra aí, ó, as agitações, que ele chama de agitação planetária, né? Então, ele tem ali um agitador propelidor, né? Que é esse aqui que está girando agora. Aliás, o propelidor é esse do meio. E aqui, esse aqui âncora é porque ele vai arrastando o que fica na parede do reator, né? Então, ele mostrando aí. Então, é isso, gente. Dependendo do equipamento, do fabricante, você tem hélices diferenciadas, tem fundamentos diferenciados. E aí, ele também mostra que no fundo do equipamento, ele tem um emulsor. Então, ele tem aí um equipamento que faz com que quebre essas partículas bem pequenininhas. Então, ele faz a emulsão, né? Então, é bem interessante esse equipamento aí, ó, porque ele consegue trabalhar com 2 hélices e ainda tem esse emulsor aí no fundo do tanque, né? Bem interessante. Aí, você vê já em escala mesmo, ele instalado numa fábrica, né? Então, em geral, os agitadores e misturadores são suficientes para se alcançar uma boa emulsão, mas em determinados casos, estes aparelhos realizam dispersões grosseiras, bastante irregulares. Se você pegar uma emulsão e olhar no microscópio, você consegue diferenciar quando aquilo passou pelo moinho coloidal ou homogeneizador, porque as partículas elas vão estar mais uniformes, tá? A Silverson oferece uma gama de misturadores homogeneizadores em linha e de imersão. Isso aí é um coloidal. Os cisalhamentos geradas na cabeça de trabalho rotor-estator, usinada com precisão, reduzem progressivamente glóbulos ou tamanho de partículas, resultando rapidamente num produto uniforme com tamanhos normalmente variando entre 2 a 5 micras.
Resultados mais finos podem ser obtidos dependendo da formulação. Este grau de homogeneização é suficiente para a maioria de produtos. Olha só, esse moinho coloidal, que também é chamado de homogeneizadores rotativos, o que vai acontecer? Vamos dizer, você tem 5.000 litros de uma emulsão. Terminado de fazer isso, verificou o pH, a gente foi tendo aquele esqueminha, viu se estava ok? Manda para o moinho coloidal. Então, aquele volume que está no tanque vai passar no moinho e retornar para o tanque. Então, você vai deixar aquele processo ali acontecendo até você ter a certeza que todos os 5.000 ml passaram no moinho. Então, você vê que o moinho vem aqui com a emulsão e você tem aqui um rotor que gira em alta velocidade e faz com que essas partículas passem entre o rotor e o estator, que no caso aí é uma peça parada. E existe uma fenda muito pequenininha entre o rotor e o estator. Então, essa emulsão ela é passada forçadamente entre o rotor e o estator. Então, você consegue diminuir e uniformizar o tamanho da partícula. Então, você vai passar toda a emulsão no moinho coloidal. Inclusive, esse equipamento também é utilizado também em suspensões. Então, esse é o moinho coloidal, ok? Que, no caso, é para homogeneizar a suspensão, né? A gente também tem aí os homogeneizadores de alta pressão, ou de fileiras, que está aí no vídeo, que é o quê? Você pega uma emulsão grosseira, e você vê aí que tem um sistema de pistão, ó. Então, você tem aqui um pistão, que faz a alta pressão fazer com que a emulsão, ele vai mostrar aqui agora, olha só. Vê que a emulsão entra, conforme vai passando aqui no pistão, que no caso o pistão vai fazendo forçadamente a emulsão passar ali, ela consegue escapar já de menor tamanho. E nesse equipamento aqui, ele consegue até acoplar uma peça que, dependendo do qual você utilizar, você pode diminuir mais ainda o tamanho da partícula. Então, na realidade, esse homogeneizador de alta pressão, ele vai fazer uma alta pressão, porque você vai fazer com que sua emulsão passe por orifícios muito pequenininhos. Então, uma emulsão grosseira sob a ação de um pistão passa força através de fileiras ou qualquer outro sistema de laminação. Reduz e homogeneiza o tamanho dos globos. A gente vê que esse equipamento aqui ele já é enorme, né, gente? Então, é muito utilizado mesmo o moinho coloidal, porque você consegue fazer até em linha, deixar ele em linha. Então, bora ver aqui alguns equipamentos. Ó, aqui, agora a gente vai começar a ver assim uma fábrica mesmo, certo? Então, por exemplo, aqui, os insumos farmacêuticos de uma fábrica de líquido. Como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui uma estação de recebimento de matéria-prima. Então, o caminhão chegou, vai já descarregar aqui, e aqui por bombeamento isso vai ser jogado lá para dentro, nos tanques de armazenamento lá de dentro, de forma de glicerina, sorbitol. A gente também tem uma área que você tem aqui um tanque de água purificada. A gente tem aqui, lembra quando a gente viu sobre matérias-primas, que essa água, para ser utilizada numa produção farmacêutica, ela tem que ser, no mínimo, purificada. E a gente viu que ela atende uns parâmetros farmacopeicos, né? De condutividade, de carbono orgânico total, de pH, de não presença de contaminantes patógenos, né? Então, a gente também tem aqui os tanques de água purificada, que no caso você vai obter lá fora no sistema de tratamento de água, mas você vai encaminhar para cá. A gente vê aqui, ó, um analisador de carbono orgânico total. Então, no caso aqui, a gente chama de um monitoramento em linha. Na hora que essa água passa por tubulação, ele já passa aqui no analisador que vai detectar a presença de carbono orgânico total, que a gente viu, né? Que isso vai te dizer mais ou menos o que você tem de biomassa, né? Ali de biocontaminantes, né? A presença ali de carbono naquela água. Uma fonte de biocontaminação, né? E a gente pode ter também aqui em linha, que até no dia da aula eu esqueci, o nome do equipamento para ver a condutividade, que é relacionado ao condutivímetro. Por que a gente vai fazer uma condutividade? Porque se uma água estiver muito cheia de íons, imagina, você já tem uma emulsão
que é termodinamicamente instável. Aí você vai trabalhar com a água cheia de íons, você vai fazer a sua emulsão ficar mais instável. Que essa instabilidade, ela pode acontecer ali na interface, né? Ali na tensão interfacial. Então, tem que ter uma água purificada mesmo. Você tem que ter, no máximo, 1,3 microsiemens. Então, você pode ter um condutivímetro em linha, que também vai fazendo a leitura da sua condutividade. Mas aí, os insumos. Aí, a gente vê aqui, obviamente, gente, que essa aqui é uma fábrica, assim, top das tops, né? Você vê que aqui o operador está aqui monitorando todos os tanques que estão na área, ó. A gente vê que é tudo tubular, tudo tem tubulações, conexões, aço inoxidável, né? Então, ele aqui tem aqui pela tela do computador verificar os tanques, o enchimento. Então, você tem aqui uma área de preparação. O que é que a gente vê nessa área de preparação? Você tem como, é porque aqui não tem na foto, mas tem como você subir e verificar, você subir para adicionar aqui por cima os solutos que você precisa solubilizar, né? Então, você tem aqui uma sala de preparação, que você consegue subir aqui para cima, para poder abrir a porta aqui do tanque. Outra coisa também, a gente vê por essa fábrica aí, você vê que é um sistema completamente fechado, a gente tem aquela preocupação da contaminação cruzada, e aqui nas formas líquidas a gente tem a preocupação da contaminação microbiana e fúngica ali, né, bacteriana. Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem uma sala de preparação. Aqui a gente também tem os tanques, ó, de armazenamento, os tanques de estocagem, que você terminou de fazer, preparou, manda para o tanque de estocagem. Essa sala de estocagem, ela é muito próxima da máquina de envase. Então, você vai manter ali isso aqui, enquanto o controle vai fazer todas as análises. Outra coisa, gente, antes de fazer qualquer envase, o controle de qualidade tem que fazer a totalidade da monografia daquele produto para ver se providencia alguma correção, por exemplo. Vamos dizer que o pH não estava adequado, vai mandar uma correção, ou não, ou vai reprovar. Então, o controle, na hora que ele diz assim, ó, tá ok, a viscosidade tá ok, pH tá ok, cor tá ok, faz toda a monografia, o doseamento está ok, para você poder fazer o envase. Então, enquanto fica aqui na sala de estocagem, está esperando o controle liberar o lote para o envase. Então, como eu falei para vocês, tudo tem conexões, tem esses painéis de fluxo, tem como você controlar o fluxo, a velocidade da movimentação desses líquidos, né? Inclusive, depois que você produz, você tem como fazer, que eles chamam de CIP, que é Clean in Place, que no caso você fazia a limpeza das tubulações, né? Porque imagina, você está fazendo ali um xarope, vai ficar as tubulações tudo sujo de açúcar, então depois tem como você fazer um sistema de limpeza interno, né? Inclusive automatizado também, você vai fazer a limpeza dessas conexões, vai passar água, vai passar detergente, vai passar quantas águas de enxágue no final, e depois coletar essa água e ver se realmente isentou, que a gente não tem a preocupação da contaminação cruzada, se isentou realmente as tubulações daquele último ativo que foi produzido, né? Uma coisa interessante é o quê? Aqui na indústria não tem como você trabalhar com volume, tudo é pesado. Então, a preparação ela é gravimétrica, ela é por massa, ela não é por volume. Então, no caso, existem as células de carga, que no caso elas ficam aqui, ó, nos pés dos tanques, que ela vai te dizer o peso. Então, pela densidade da sua formulação, você fez 5.000 litros, isso pesa quanto? Então, o seu monitoramento e no final você não completa o volume para 5.000, aqui no caso a gente vai completar para o peso. Então, a gente trabalha com célula de carga. Célula de carga nada mais é do que uma balancinha. Ela é uma balança que ela vai estar aí nos pés do tanque, tá? Então, ela tem como fazer o monitoramento de quanto está em peso a sua produção. Porque como é que você vai medir 5.000 litros? Como é que você vai saber que lá dentro do reator tem 5.000? Então, uma produção de líquidos, de semissólidos, ela é feita aqui em massa, tá? Então, sempre vai fazer os cálculos pelo peso, em gramas, e não em ml. Aqui também a gente vê as tubulações, ó, válvulas e conexões que permitem acesso, fácil limpeza, né? A gente vê que tudo em aço inoxidável, você pode lavar, né? Passar sanitizantes.
E aqui também você vê que tem uma plataforma, então tem como você subir aqui e olhar, né? Olha só que legal também. Nas linhas de embalagem, eles conseguem ter câmeras, ó. Que aí essa câmera aqui tá vendo o posicionamento do frasco. Então lá, aquele camarada que a gente viu lá no computador, por ali ele monitora tudo. Então ele vê o posicionamento do frasco, o frasco está andando adequadamente ali na esteira, a presença do rótulo, verificar se passou algum frasco que está sem rótulo, verificação do volume, se você está enchendo que é 60 ml, realmente está enchendo 60 ml, então você tem como fazer esse monitoramento. A impressão da validade do lote, verificar na câmera aqui, filmando, na hora que o rótulo passa, se está com o lote de validade. E aqui também, a gente também vê o monitoramento, que a gente vai ver na maquininha, que você pode ter copo dosador, conta-gotas, né? Então, você tem como monitorar tudo isso, por câmeras mesmo. Então, você tem um sistema de visão, né? Esse sistema de visão, eu acho que agora ele já costuma ser automatizado, para ele identificar o que está acontecendo e avisar o operador se tiver algo fora dos parâmetros. Isso, exatamente. Exatamente para isso mesmo, que eles monitoram tudo. Porque isso aqui, na realidade, a gente está vendo uma empresa top, né? Agora, a gente vai ver umas fotos também de uma empresa, assim, que é a escala menor e não é uma empresa, assim, que tem muito dinheiro, que a gente vai ver que realmente você tem que ter um técnico, né? Que aqui você vê, você nem precisa ter muito operador, né? O operador nem precisa ficar na área, porque ele tem todo o monitoramento. Mas uma fábrica mesmo, nem todas as fábricas são assim, mas a gente vai ver umas fotinhas. Olha só aqui também, ó, tá vendo um dispersor pequenininho, que a gente viu lá naquele fluxo do processo? Você pode fazer o corante, numa solubilização à parte, o conservante, que é solubilizado em álcool, que não solubiliza em água, você pode solubilizar ele à parte. Então, tem esses dispersores, ó, que são uns tanquezinhos menores, né? Os dispersores auxiliares. Aí aqui a gente vê a foto de um moinho coloidal, ó. Um homogeneizador, que no caso aqui para homogeneizar, né? Deixar as partículas do mesmo tamanho. Esse aqui eu botei só para vocês verem, que existe também esse homogeneizador no fundo do tanque, que a gente até viu lá no filme, né, que ele fez um homogeneizador lá no fundo, não só por cima, mas também tem aí no fundo do tanque, né. Olha só que legal, gente. Isso aqui a gente vai começar a ver uma linha de invase. Então, o que a gente vê aqui, ó? A gente tem uma mesa acumuladora, mas na frente vocês vão ver uma foto melhor, aí dá para ver que aqui é essa mesa acumuladora. Então, você vê que os frascos vão vir e vai ter uma máquina sopradora. Lembra que a gente viu que a gente pode qualificar os nossos fornecedores? A gente pode comprar os frascos de um fornecedor qualificado e que ele vai mandar para você limpo. Mas muitas empresas têm sopradoras ou lavadoras de frascos antes de envasar. Essa aqui, no caso, a gente tem uma sopradora, então ela vai soprar. Obviamente, que a gente pensando também no sistema de utilidades, vai soprar um ar limpo, né, que passou por um sistema de filtração, para você também não estar jogando sujeira dentro do frasco. A gente tem aqui a preocupação com a contaminação microbiana. Aí, por conta disso, a gente vê que o maquinário, ó, é todo cabinado. Então, ele é dentro de uma cabine, né, já para evitar esse contato aqui do produto com essa área externa, que aqui no caso o frasco, né, uma área externa. Aí, a gente tem aqui, ó, uma lavadora. Essa empresa aqui, a Promáquina, ela tem equipamentos muito bons na área de líquido. Aos poucos, gente, vocês, quem for para essa área da indústria, vai começar a memorizar. Porque tem as empresas que têm know-how, né? Em algumas áreas. A Promáquina é nessa área de líquidos. E aqui você também tem uma sopradora. Então, no caso, esse frasco, ele vai passar aqui por um bico que vai jogar um ar limpo para limpar. Antes dele passar no invase. Tá? Então, ele vem, ó, passa aqui, conforme ele vai se encaixando aqui, ele vai recebendo um ar limpo. Aí ele vai sendo insuflado aqui com ar limpo, já vem aqui colocado de novamente na calha, aí ele já limpo, tá? Outra coisa aqui bem interessante, ó, isso aqui a gente tá vendo a linha, né? Então, você vê aqui, ó, esse equipamento aqui, a gente chama de fluxo laminar. Quem trabalha com microbiologia já trabalhou com fluxo laminar, aquelas cabines de fluxo laminar, que pressupõe que ali dentro onde você está manipulando, ali está um ar limpo, é uma área limpa, né? Quando a gente trabalha no fluxo laminar,
A ideia é essa, que você está manipulando, que geralmente em microbiologia, você vai abrir um meio de cultura, você não vai abrir uma placa de Petri em qualquer ambiente. Então, dentro da cabine de fluxo laminar, você tem uma insuflação ali sempre de ar limpo. Então, aqui na fábrica de líquidos, eles fazem um fluxo laminar, que no caso aqui, bem grande, no qual a gente tem uma cortina. Então, a máquina de envase, que é o momento mais crítico na hora da produção de um líquido, é a máquina do envase. Então, você está colocando o produto dentro dos frascos. Então, ali corre um risco de contaminação. Então, aqui a gente vê também o fluxo laminar, né? No caso aqui, ele tem um sistema de filtro, ó, então todo o ar ele entra aqui, vai passar por um sistema de filtros EPA, que são os filtros de alta eficiência, e vai ser insuflado aqui de maneira isocinética, na mesma velocidade e unidirecional, por isso que chama fluxo laminar, porque é unidirecional. Por exemplo, imagina um ar-condicionado na sua sala. Na hora que ele insufla ali um ar, ele faz de uma maneira turbulenta. Então, se não tiver alguma partícula suspensa, ou partícula no chão, partícula em qualquer superfície, na hora que o vento do ar-condicionado passa, esses que a gente tem de parede, bate ali na superfície e suspende. Então, ele faz com que aquele ar, aquelas partículas fiquem de maneira turbulenta, né? Quando a gente fala em fluxo laminar, significa que você está fazendo uma insuflação de ar que de cima para baixo, na totalidade aqui do teto do fluxo, você insufla um ar, e tudo que tiver em suspensão, ele vai ser jogado para o chão. Então, um ar limpo, isento de qualquer partícula. Então, esse ambiente aqui, como a gente está vendo aqui, ela tem um equipamento de envase embaixo de um fluxo laminar, ok? Hoje em dia, gente, a Anvisa tem muita preocupação, porque antigamente tinha muita preocupação com produção de injetáveis, mas hoje em dia, as fábricas de líquidos também, elas estão sofrendo muitas regulações por conta disso, por conta da contaminação mesmo, né? Aí a gente tem aqui, ó, uma enchedora de frasco para fazer o enchimento, né, que também dá para máquina, que eu falei para vocês, mas a gente vai ver uma funcionando, vocês vão entender melhor. Então, o frasco vai vir, passa por aqui, tem uns bicodosadores, vai sofrer o enchimento. E aqui, ó, a gente tem o alimentador de tampas. Então, pelo uma calha aqui, o frasco encheu, recebe a tampa, tá? Aqui, olha, é uma fábrica, na realidade, é uma fábrica antiga, isso é até um laboratório aqui de Minas, chama FUNED, tem até aqui o MG Gov. Esse aqui é uma fábrica de Minas, é da FUNED, que era a fundação, esse aqui é o DIAS, que é um laboratório oficial produtor de medicamento. Então, você vê aqui, eu botei essa foto só para vocês verem que nesse momento aqui do enchimento de líquido, ele é o momento mais crítico, porque por mais que esse bico ele desça para encher o frasco, conforme vai enchendo, esse bico vai subindo, tem algum momento que o produto, ó, entra em contato com esse ambiente externo. Então, aqui é o ponto crítico do enchimento de líquido. Inclusive, também, numa fábrica de injetáveis, é o ponto mais crítico, é na hora do enchimento. Então, você vê que também é uma fábrica antiga, você vê que tem que ter aqui um operador, né? Não está automatizada, nem tem monitoramento de câmera, mas muitas fábricas ainda funcionam assim, porque por mais que a gente tenha aí essa produção, você vê aqui que a operadora nem de manga comprida tá, né? Então, você tem ali, você corre um risco, apesar desse produto, ele não vai ser liberado para venda, sem passar pelo controle de qualidade, mas você não tem a garantia da qualidade, né? Porque como é que você vai garantir, vamos dizer, que por mais que tenha passado pelo controle, o controle aprovou. Como é que você vai garantir? Vamos dizer que esse seu xarope, ele tem 2 anos, se ele passou por uma produção assim, ele realmente vai ficar estável durante os 2 anos? Então, quando a gente fala de garantia da qualidade, é que a gente tem que ter essa qualidade assegurada durante o prazo de validade. Por isso tem que ter as boas práticas de fabricação, por isso tem que ter o rigor nas produções, principalmente aí na hora do enchimento, né? Da paramentação do funcionário, né? Outra coisa também, gente, esses maquinários antigos, olha só, imagina todas essas superfícies aqui para acumular poeira, porque no caso isso aqui, vai colocar aqui a tampa. Então, imagina, olha a quantidade de superfície que pode estar acumulando poeira, né? Então, essa limpeza da área.
Agora, imagina que essa máquina aqui, ó, que ela é toda vedada, né? Então, você tem que ter essa preocupação mesmo. Então, às vezes, você pegar uma máquina antiga, dá tanto problema de prejuízo de reprovação de lotes ou de itens, que é melhor você comprar uma máquina nova. Às vezes, essa coisa assim, essas economias que não vale a pena. Uma coisa que eu quero também mostrar para vocês, assim, que é bem interessante aqui, é o quê? A gente tem aqui, ó, essas mesas alimentadoras, que é o quê? Quando eu falo para vocês assim, olha, gente, os frascos vão vir embalados em PVC. Eles vêm assim, ó. Ela vem uma folha de papelão bem resistente, né? E os frascos assim, embalados em PVC, em filme PVC. Então, isso aqui, quando vem do almoxarifado, você já vem e já limpa. Então, antes de entrar aqui, no invase, que ele aqui vai começar a alimentar isso, ó, para essa mesa alimentadora, ela nada mais é que isso aqui, ó, redondo. Conforme isso aqui gira, os frascos vão girando e uma hora ele vai cair numa calheta. Na hora que ele entra nessa calheta, aí ele vai seguir a linha de invase. Isso aqui, por exemplo, ó, ele está aqui girando, né? Conforme as forças centrífugas mesmo, vai jogar o frasco lá para a beira e uma hora ele vai entrar aqui na calha, tá? Então, gente, só para vocês verem aqui, essa área aqui de embalagem, ela é uma área muito barulhenta, por conta que os frascos, se for de vidro, ainda é pior, que os frascos ficam batendo um no outro, faz um barulho ensurdecedor, por isso que os operadores estão aqui com um protetor de ouvido, né? Então, entrou aqui na calha, vai vir aqui para a rotuladora, que a gente vê que aqui esses daqui já estão tampados, né? Aí tá aqui, as moças já estão colocando nas caixas, e aqui já tá na embalagem final. O que a gente vê aqui? A FUNED, como essas fotos aqui são da FUNED, ela, como são fornecedores para o Sistema Único de Saúde, ela não vem em cartucho, ela não vem em caixinhas separadas, elas vêm assim, né, que a gente chama de embalagem hospitalar. Então, quando eu falar para você assim, as colmeias são esses encaixes de papelão que vão dar a segurança, porque imagina, na hora do embarque, esses frascos, se eles não tivessem essa colmeia, eles ficavam batendo um no outro. Nisso que bate no outro, ou abrasão, ou por fricção, pode quebrar, por abrasão você tem corre o risco até de apagar o rótulo, né? Se ficar um frasco batendo no outro. Então, vem o abastecimento do SUS. Na hora que você vai no PSF, que você pega um medicamento, você pega o frasco, né? Você não pega a caixa, uma caixinha, você pega um frasco. Então, é porque essas embalagens são assim, chamadas de hospitalares. E aqui as caixinhas prontas. Então, bora ver uma linha de invase. Também toda automatizada aí, né? Ó, tá vendo aqui a mesa alimentadora, ó? Então, os frascos vão entrando aqui na calha. E aqui você vê que o bico desce, ó. Desceu. Encheu. Sobe. Tem que ter muito cuidado na hora que você montar essa máquina para o bico não encostar no frasco. Imagina se o bico vai e encosta no frasco, né? Você tem que entrar, encaixar ele certinho que ele entre no meio da boca do frasco, né? Aí ele vem numa linha, ó, pelas calhas e vai receber a tampa. Ele já vem, ó, receber a tampa, tá vendo? Ó, aí tem aqui o rosqueador. Aí ele já vem aqui rosqueado. Quando ele passa aqui, ele recebe o copinho dosador. Ó. Passou aqui, ó, recebe o copinho dosador. E vai seguindo. Isso é tão rápido, gente, é porque isso aí eles estão mostrando a máquina, né? Mas se tem dependendo da produtividade, olha só. Aí aqui já veio na linha, recebendo um rótulo. Esses rótulos são autocolantes, né? Conforme o frasco passa, já ficou aqui uma bordazinha de fora, ó. Quando o frasco vem, já recebe o rótulo. Certo?
Aí, olha só, vamos pensar aqui. A gente teria, então, essa linha de envase. Então, o que a gente viu? Na hora de preparar um líquido, a gente vai ter a sala de preparação, no qual você vai fazer as misturas. Você pode ter uns reatores auxiliares para você fazer misturas de componentes que é pouca quantidade, corantes, conservantes, que é muito pequena a quantidade no volume total. Você tem a sala de preparo. Preparou, vai para a zona de estocagem. Estocou, vai vir aquele tanque que estocou a produção, vai alimentar essa máquina aqui, por tubulações, certo? Então, aqui tem uma linha completa de envase, ó, então, o que a gente vê? O carrinho do almoxarifado vai trazer lá, no aquele carrinho, como é que chama? Pilhadeira, né? Vem naquele carrinho lá, traz as caixas com os frascos. Tem o despaletizador, vai tirar aqui as caixas, transferir para cá. Tem pela esteira, passa na sopradora, os frascos. Passou na sopradora, enchedora, tampadora. A gente tem aqui a alimentação das tampas, né? Enchedora, tampadora. A gente vê aqui uma mesa acumuladora, rotuladeira. Passou na rotuladeira, encartuchadeira. Vai receber o cartucho. Do cartucho, vai para as caixas de embarque, encaixotadora. E, novamente, o paletizador. Vai colocar no pallet, aqui, aí vem o carrinho, para levar para o almoxarifado. Uma coisa interessante, que é legal para vocês observarem, é o quê? Se existe essa mesa alimentadora aqui no meio, provavelmente, a capacidade produtiva dessa enchedora tampadora é maior do que a rotuladora. Então, existe aqui um gargalo na produção. Porque se ela tivesse a mesma velocidade, vamos dizer que ela enche aqui, vamos dizer, 10 mil frascos em uma hora. Não precisaria dessa mesa acumuladora se a rotuladora tivesse a mesma capacidade. Então, provavelmente, tem essa mesa acumuladora, por quê? Vai chegar os frascos, vão sair de lá cheios e com tampa e vai ter que ficar um tempo aqui, circulando para poder dar conta aqui na velocidade da rotuladora. Certo? Então, é bem interessante, assim, a fábrica de líquidos. E obrigada. E esse conteúdo de líquidos é mais para vocês conhecerem mesmo como são os maquinários, como é que são as produções mesmo, em escala industrial.